Uma ficção científica super ágil, mais conceitual do que necessariamente tecnológica e que vai fazer você refletir sobre todas as suas escolhas feitas na vida. Vamos lá. Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. Hoje é mais um vídeo de resenha. Reservei para vocês Matéria Escura, escrita por Blake Crouch. E puta, que livro envolvente, que livro que você fica imerso ali mesmo. O Blake Crouch é um autor que, puta, teve uma época aí que todo mundo me recomendando, você tem que ler Blake Crouch é muito da hora, Blake Crouch. E aí eu meio que, normalmente quando isso acontece, eu sou um pouco chato, eu começo a pegar um pouco de receio de ler o autor quando muita gente começa a falar sobre ele. Porque o Blake Crouch tem, né, Matéria Escura, tem Recursão, tem uma trilogia, eu acho, meio detetive, ficção científica. Eu ia chutar o nome, mas eu não lembro o nome. Mas então eu decidi aqui nos Estados Unidos pegar Matéria Escura, principalmente porque é um livro fino, ele tem o quê? 320 páginas, ele é um livro curto, então, por exemplo, se você pega os calhamação de fantasia, você repara como ele é muito menor, né? Tanto aqui de largura quanto de tamanho. E aí eu falei, pô, eu quero uma coisa rápida, ágil, ficção científica, que faz um tempo que eu não pego. Eu quero ler Matéria Escura e foi puta decisão da hora. Matéria Escura é um livro em primeira pessoa em que a gente está acompanhando um professor de física, um professor que mora no subúrbio americano, ele tem uma esposa, ele tem um filho já adolescente e ele é professor em uma universidade. Esse protagonista, ele é um cara que, puta, ele era muito foda ali nos seus 20 anos, né, de físico, só que aí ele optou para seguir essa vida de pai, de marido, e aí tá vivendo aquela rotina de subúrbio americano, né. Então, um determinado dia, um amigo próximo dele recebeu um prêmio foda lá de física, e ele foi lá meio que comemorar, dar os parabéns e tal. Quando ele tá voltando para casa, ele é raptado, ele é sedado, e quando ele acorda de novo, gostou dessa jogadinha? E quando ele acorda de novo, ele tá numa outra realidade. Ele ainda é ele, o Jason, no caso, Jason Desser, só que as pessoas veem ele de uma forma diferente, ele tá numa realidade completamente diferente. E a partir daí que começa a história. Matéria Escura é ficção científica, mas também é muito thriller. Significa que você tem a narrativa é toda em cima de que vamos descobrir o que está acontecendo. O que está acontecendo? Como é que ele vai desvendar isso? Como é que ele vai aprender a lidar com isso? Então, é uma ficção científica, mas tem muito traços de thriller aqui. Então é meio que uma corrida até o final, o livro inteiro. Por isso que é meio frenético também. Porque você tá o tempo inteiro ali, não só querendo saber o que está acontecendo com o cara, mas tentando decifrar as questões que o livro vai levantar para vocês. No começo do vídeo eu falei que é uma ficção científica mais conceitual do que tecnológica. E eu digo isso porque envolve conceitos de física quântica, talvez, física mais complexos do que a gente, pessoas normais no nosso dia a dia, tem para compreender. E o Blake Crouch ele tende a usar bastante dessas questões mais científicas, né? Partindo de especulações. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vi uma entrevista dele falando que um dos autores favoritos dele é o Michael Crichton, que é o cara que escreveu Jurassic Park. E Jurassic Park, o autor, né, o Michael Crichton, ele usa no Jurassic Park uma premissa científica que é possível. Por exemplo, o fóssil, o mosquito fossilizado que pegou o sangue de um dinossauro, agora a gente pode clonar os dinossauros. Ele parte de uma premissa que é possível acontecer, mas é muito improvável de acontecer, só que ele monta todo um romance em cima dessa coisa que é possível acontecer. E o que o Blake Crouch faz aqui em Matéria Escura é muito semelhante. E o que o Blake Crouch tende a fazer nos seus romances é basicamente isso. Ele parte de uma premissa científica em que é possível, mas muito
improvável, só que ele pega essa coisa de científica e monta toda uma narrativa em cima dessa coisa acontecendo. E ele faz a mesma coisa com o Matéria Escura, Recursão e os outros romances dele. Matéria Escura, ele é os capítulos são curtos, eles têm muito espaço entre os trechos. Por exemplo, começa um capítulo, aí tem um trecho ali de 3 páginas, aí tem um puta espação, aí você tem mais 3 páginas, aí vai para outro capítulo. Então isso ajuda também a ler mais rápido, inclusive porque você fala, vou ler só até o próximo espaço ou capítulo, vou ler só até o próximo, e quando você vê, pum, você devorou o livro. Então, quem eu acho realmente que deve ler esse livro são pessoas que curtem ficção científica e não curtem muito tecniquez. Eu digo isso porque se você já leu Perdido em Marte ou Devoradores de Estrelas de Andy Weir, que são puta livraços, mas tem trechos que puta merda, ele vai começar a falar sobre porque o ATP da água vai descer e o hidrogênio da batata, porque sei lá o que, sabe? Aí você acaba falando, tá bom, vai, eu acredito em tudo isso que você tá falando. Mas é relevante para a história. Se ele falasse, eu vou fazer a batata crescer, você fala, tá bom, eu vou fazer a batata crescer. Agora, se ele falar, não, eu preciso fazer o solo tal isso para poder aquilo, porque se o nitrogênio, porque eu tenho 30 ATPs, então a batata vai crescer. Você fala, é o mesmo resultado pro leitor, sabe? E o Michael Crichton, ele meio que segue mais por essa linha, sabe? Quando ele quer explicar, ele explica bem, mas ele não fica muito parado no techniquez falando as coisas. Ele, mano, vai, segue o jogo. E você vai acompanhando porque realmente é bastante envolvente. Esse livro, ele tem uma peculiaridade que, por ser thriller, você tem que desvendar as coisas que vão acontecendo junto com o protagonista. E eu ficava muito no esquema de tipo, já se você viu o vlog, você sabe. Eu já entendi isso aqui. E aí, quando eu via, eu tinha entendido errado, sabe? E aconteceu umas 2 e 3 vezes durante o livro. Eu achando que eu sou mó gênio, mas o Blake Crouch falando que... baixa a bola aí um pouco. Então, Matéria Escura, Blake Crouch, ficção científica para quem quer uma ficção científica mais ágil, com um tom ali mais de thriller, uma coisa mais rápida, e que no final você fica acabado ou acabada, refletindo na vida, nas escolhas que você fez. Esse livro é para você. Então, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Espero ver você numa próxima. Tchau!